Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, nesse sexto, no dia 27 de junho de 2025. E a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Dr. Rodrigo Dantas, ele que é médico intensivista, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre os cuidados com a saúde no inverno e quando procurar o serviço de emergência. Bom dia, Dr. Rodrigo Dantas, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pelo convite. Dr. Rodrigo, explica um pouquinho para a gente o que é, inicialmente, o serviço de emergência e quando ele deve ser procurado, de fato, pela população. Olha, o serviço de emergência, ele inicialmente começa com uma triagem, né? Então, toda chegada do paciente precisa ter uma avaliação de sinais vitais para poder definir o grau de severidade, né, dos sintomas da doença, até que seja avaliado por um médico e definido, né, um diagnóstico, ou então alguns exames para tratamento. Então, acho que um dos primeiros objetivos da emergência é você fazer essa triagem do paciente, né? Quando ele chega, os sintomas e os sinais vitais, né? Porque a gente sabe que as emergências, principalmente períodos que estamos passando do inverno, tendem a superlotar, né? Muitas vezes com sintomas parecidos, só que os pacientes com nível de severidade diferentes, né? Idades diferentes, né? Então precisa fazer essa triagem. Esse acho que é o primeiro objetivo da emergência. E o segundo objetivo é conseguir um atendimento mais rápido para as condições mais graves, né? Então você tem unidades de medicações, você tem as unidades de decisão clínica, né? Aquele paciente que precisa ficar em observação, fazer alguns exames mais complexos, né? Às vezes exames de imagem, e você tem as salas vermelhas nas medicações, né? Para aquele paciente que precisa inicialmente já de uma UTI, né? Um leito monitorizado, para poder fazer medicações, né? Oxigênio, um suporte mais intensivo inicialmente, para estabilizar e possivelmente depois seguir com a UTI, né? Ô, doutor Rodrigo, a gente vê essa quadra chuvosa, que ela já não mais se aproxima, mas já estamos vivenciando. Por exemplo, a gente vê muitos casos das emergências, né, lotadas nos hospitais aqui em Maceió, nas UPAs. E qual o recado, qual a sugestão, qual a dica para essa população realmente procurar esses locais quando realmente houver essa necessidade? Tá com um chiadinho no peito, né? Tá congestionado, tá com a secreção. É necessário ir de fato para o hospital, para uma unidade hospitalar dessa? Como é que a pessoa deve proceder, principalmente agora nessa quadra chuvosa? É aquele mais idoso que precisa de um cuidado? Aquele bebezinho que está em casa? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que tudo começa com a prevenção. Então, aquela população de risco, aquelas pessoas que têm mais risco de agravar por uma gripe, né? Que é o período que a gente está vivendo, o período de sazonalidade das doenças virais, respiratórias principalmente, é prevenção, né? E a prevenção ela começa com uma boa higienização, principalmente das mãos, né? E também no caso de idosos, por exemplo, um bom controle de doenças crônicas. Então, antes desse período, é ideal que os idosos eles procurem os seus especialistas, um geriatra, um cardiologista, um pneumologista, um nefrologista, porque se você já tem alguma doença crônica, o ideal é que você faça um check-up e faça uma reavaliação para ver se essa doença crônica ela está bem controlada, né? E um outro ponto também muito importante, né, além da higienização, né, aquela vigilância sanitária, né, é vacina, né? A vacinação ela tem que estar em dia. Então, se é uma criança pequena, né, a mãe já leva para o pediatra, leva para o posto de saúde para checar se a vacinação está em dia. O idoso também tem vacina para idosos que previnem pneumonias, né, que previnem infecções virais, tem atualização, né, vacinal para influenza, para Covid. Então essas são as principais medidas de prevenção, quando você vai entrar nesse período de sazonalidade. E quando você for procurar algum atendimento médico, se possível, por telemedicina antes, né? Porque por telemedicina evita que você se exponha num ambiente de emergência desnecessariamente, né? Evita você estar em contato com outros pacientes, né?
com infecções transmissíveis. A gente sabe que essas infecções virais elas são transmitidas pelo ar, né, por gotículas. Então, se você está num ambiente fechado, com ar-condicionado, essas partículas contendo os vírus, elas ficam no ar por mais tempo, ficam mais tempo nas superfícies, né? Então, se você for para um ambiente onde você vai encontrar com várias pessoas assim, tem mais risco de você ter alguma infecção. Então, a telemedicina, pelo menos para quem tem sintomas mais leves, né? Quem está com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, coriza, uma congestão nasal, uma tosse, você pode se consultar, ser medicado, receber orientação, até atestado por telemedicina, né? O Hapvida ele tem essa facilidade. Agora, se é uma febre que está persistente, se o paciente está sonolento, se o paciente está sentindo aquela falta de ar, né, a respiração mais curta, dificuldade na fala, né, aí tem que procurar o atendimento de emergência mesmo. Isso que eu ia questionar, doutor Rodrigo, por exemplo, quando é hora de realmente deixar de lado, tipo, a telemedicina, os cuidados preventivos e realmente a questão do hospital. Você tem esses sintomas durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, metade de um dia inteiro, 48 horas. Quando é o momento, de fato, da população que está nos ouvindo, tipo, eita, não estou mais aguentando, por exemplo, com a falta de ar, com a dor de cabeça crônica, com uma temperatura mais alta que não consegue baixar uma febre, por exemplo. Quando é o momento, o start, eita, agora devo procurar a questão da emergência. A febre a gente normalmente espera pelo menos uns 2 dias, umas 48 horas da febre, né? Foi medicado e não cessou a febre, está persistente, aí a gente já procura. Agora, os sintomas respiratórios, a gente pede que procure mais cedo. Então, assim, tá com aquela fala mais encurtada, não tá conseguindo terminar uma frase, né? Não tá conseguindo se alimentar, você vai começar a fazer uma refeição e começa a cansar no meio da refeição, né? Normalmente em casa pode ter até algum aparelho, né? Um oxímetro, né? A gente usava muito na época da Covid, né? Se tiver um aparelho em casa de oxímetro, vê que a saturação está mais baixa, em torno de 90%, né? Os sintomas respiratórios, eles são mais urgentes do que a coriza, do que a febre, né? Então, principalmente idosos e crianças, está com aquela respiração mais encurtada, aquela respiração mais acelerada, está cansando as pequenas atividades, as refeições. Crianças e idosos estão mais sonolentos, né? Tem que estar estimulando para acordar, para interagir, para conversar, para se alimentar. Aí é o momento de procurar mesmo a emergência. Você mencionou agora a Covid, né? E também a questão da vacinação. E aí a gente tem essa atenção maior, principalmente vindo, né, esse pós-pandemia, com relação principalmente a esses sintomas respiratórios. E aí, os casos de Covid, doutor Rodrigo, assim, a gente fala muito pouco atualmente sobre isso, sim, né? Hoje, fala-se muito sobre a influenza, né, que é um período que tem muitos casos, tem a vacinação também. Como é que está essa questão dos casos de Covid e também esses casos de influenza, né, que é o período realmente que se propaga tanto essa doença? Tanto o Covid como a influenza, eles aumentam o número de casos durante esse período sazonal. Mas a gente acredita que como a vacinação da Covid recentemente foi mais intensificada, foi mais estimulada, né, pelos órgãos públicos, a vacinação contra a Covid ela avançou bastante. Enquanto que a vacinação de influenza ficou um pouco aquém, sabe? Pelo menos em termos de cobertura vacinal. Então, a gente hoje tem visto os mais casos de influenza, tipo A e tipo B, do que de Covid. E a gente acredita por conta da cobertura vacinal, que no momento para influenza parece estar mais insuficiente do que para Covid. É bom, inclusive, reforçar, né, João, essa questão da vacinação. Ainda está tendo vacinação, sim, tem muitos pontos aqui em Maceió, nos postos de saúde, em shoppings aqui na capital. Então, doutor, também fazer esse alerta, né, já que a gente tem uma especialista aqui. Geralmente eu e o João Mozinho, a gente costuma falar sobre a importância da vacinação, mas queria aproveitar a presença do senhor aqui para fazer esse alerta e esse reforço com relação a isso. Sim, a vacinação ela é fundamental, né? E ela precisa ser realizada periodicamente. No caso de quem está falando de influenza de Covid, a campanha ela é feita anualmente. Você precisa fazer essa atualização vacinal porque os vírus eles vão mudando ao longo dos anos, né? Eles vão se adaptando à imunidade, né, do ser humano e ele vai mudando. Então, a vacina anualmente ela também é atualizada para os novos tipos de vírus que estão em circulação. Então, o nosso corpo ele precisa receber um tipo de treinamento, né,
caso tenha contato com esse vírus. Então, o objetivo da vacinação não é você não contrair o vírus, ele não bloqueia o seu sistema imunológico para não ter contato com o vírus. O objetivo da vacinação é preparar o seu sistema imunológico para quando você tiver contato com o vírus, esse vírus ser derrotado mais rapidamente do que esperar que você tenha uma resposta imunológica, né, contra o vírus. Então, a vacinação ela é uma medida fundamental de prevenção contra complicações, principalmente na população mais jovem, crianças, né, que ainda não tem um sistema imunológico preparado, e nos idosos também, que o avançar da idade, você vai ter um déficit imunológico, né, o que a gente chama de imunossenescência, né? O paciente idoso, ele não tem a mesma resposta imunológica que um paciente mais jovem. Então você tem que manter o seu sistema imunológico preparado caso tenha contato com o vírus. Dr. Rodrigo Dantas, médico intensivista, quero agradecer demais a participação aqui do senhor no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, né? Saúde é um tema caríssimo para a nossa população de um modo geral, e trazer isso de forma pedagógica, elucidadora, é muito importante para todo o povo do Estado. Dr. Rodrigo, quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu acho que o principal mensagem é isso, utilizar a telemedicina sempre que possível, né? Nós do Hospital Apvida, nós temos o privilégio, né, desse tipo de serviço que consegue auxiliar em algumas medicações sintomáticas para evitar complicações, orientações e também triagem, né, pela telemedicina, para evitar essa superlotação de unidades de emergência e evitar novas contaminações, né, o primeiro ponto. Higienização das mãos é fundamental. Uso de máscaras também é muito importante, né? Se você é um paciente idoso, se você tem comorbidade, insuficiência cardíaca, problemas pulmonares, renais, alguns problemas imunológicos, faz tratamento para câncer, você tem que sair para lugares públicos utilizando máscara, né? Pelo menos durante esse período, é fundamental, ajuda muito na prevenção contra o vírus. E a vacinação. A vacinação. Se você ainda não foi vacinado, procure um atendimento, um posto de saúde, essas unidades no shopping, para poder atualizar sua carteira de vacina para evitar complicações para essas infecções respiratórias. Mais uma vez, obrigado ao médico intensivista, Dr. Rodrigo Dantas, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, nosso querido Bitoca, aqui sempre na técnica, o Romerson Florentino e a Maria Regina Leão nas redes sociais, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. Se forem brincar o São Pedro, né, que brinque com São Pedro, Santo Antônio, São João, enfim, quem for brincar os festejos juninos, que brinque com paz, tranquilidade. Se beber, não dirija. É extremamente importante brincar com tranquilidade e em paz. Natália Barros, eu prefiro o impossível, porque lá a concorrência é menor. Até segunda-feira, se Deus quiser. Sempre com suas reflexões e filosofias, João Mozinho, muito bom. Olha, ouvinte, muito obrigada pela companhia durante toda essa semana. Na segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.